Ouviremos agora um debate entre jovens, lideranças regionais e conferencistas do Festu 2019, Manuel Prudêncio, Paulo Zamp, Quincas Veloso e William Jacob, ocorrido no Festu Fórum Espírita de Tupaciguara, em 27/10/2019. Eu queria perguntar para vocês não precisam responder não. Vocês não precisam responder não. Na cidade de vocês, tem alguma casa espírita que não aceita rede social? Que não aceita a vinculação dos trabalhos espíritas em rede social? Tem alguma casa? Ah, não, o presidente lá não gosta disso. Não precisa responder não. Então, a doutrina espírita, ela sempre foi atual, moderna e à frente do nosso tempo. Kardec foi assim, à frente do tempo dele. Então, nós temos que praticar a doutrina espírita à frente do nosso tempo. Kardec usou a revista espírita, que era o instrumento mais moderno que existia à época. Nós temos que utilizar as redes sociais, que são os instrumentos à nossa disposição para divulgar a doutrina espírita. Dando sequência ao nosso Festu, nós temos um debate entre jovens, lideranças espíritas e alguns conferencistas. O tema é cenários, desafios e soluções, e a temática principal é o jovem no movimento espírita. Então eu quero convidar o Daniel Gervásio, da AME de Uberlândia, o Nélio Araújo, da AME de Tupaciguara, o Christian, de Monte Carmelo, o Gustavo Silveira, de Uberlândia, o Fernando Mariano e Gabriel, da Comeude, e alguns jovens que participaram do Festu Jovem. Está também Débora e Sara, de Uberlândia. Os conferencistas vão ficar em pé. Eles vão ficar dando passe aqui na turma, né? Gente, vocês sabem como é que chama essa cadeira aqui? Só em Tupaciguara que tem essa chiqueza aqui. Chama bistrô. Lindinho, né? Monte Carmelo tem isso? Não tem. Coromandel também tem, não. Paula Zamp, cadê você, menina? Essa turma aqui vai conversar sobre cenários, desafios e soluções. Temos como tema principal o êxodo, vamos colocar assim, do movimento jovem dentro do movimento espírita. Mas também a gente observa, eu como um dirigente espírita, um certo esvaziamento das casas espíritas. Então, um tem muito a ver com o outro. Mas o tema principal é a ausência do jovem na casa espírita. Então, eu vou soltar uma bola aqui e vou sair correndo. Hoje tinha quantas pessoas no Festu Jovem? Alguém tem essa informação? Eu não sei, o Festu Jovem, nós tínhamos 5 na parte da manhã, e na parte da tarde chegaram mais 2. Então, 7 no total. No mês de setembro, em Coromandel, houve um encontro da mocidade católica na igreja, organizado pela igreja de São Sebastião, igreja católica de Coromandel. Reuniram-se 2.000 jovens. Hoje nós tivemos 7 jovens. Então nós vamos conversar sobre isso. Se é o jovem que se ausenta, ou somos nós que não estamos conseguindo conquistá-los. Só fazer uma observação, William também. Começa com você. Tomou frente? Assim, 7 jovens sem contar as crianças. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo, sou de Uberlândia, trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, e eu estive com os jovens de 13 anos para cima. Na minha turma, na turma que eu fiquei, 7, contando com os 2 que chegaram à tarde. E aí nós fizemos um debate, né? O Christian estava, o Nélio estava também. Nós fizemos um debate e nós perguntamos assim: o que te atrai para a casa espírita? O que te faz ir até lá? E particularmente eu me surpreendi com as respostas. Nós tivemos 2 respostas assim, que abrangem todas as visões que nós tivemos lá. 2 pontos principais. O primeiro, o tema das palestras. Eu nunca
nunca eu diria que o tema de palestra atrai jovem para a casa espírita. Nunca. Jamais eu diria isso, porque aí a gente começou a debater e falou assim, o que está acontecendo hoje? A gente quer deixar a casa espírita divertida, e a gente quer trazer coisas que não são do espiritismo para dentro da casa espírita, para tornar a casa espírita igual o ambiente de fora da casa espírita. E talvez esse não seja o ponto. Primeira resposta que nós tivemos, o tema das palestras. Segunda resposta, que eu também, assim, se eu não esperava do tema das palestras, essa menos ainda. Falar assim, o estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, porque eu acho o Livro dos Espíritos muito interessante e eu adoro estudar. Que dia que eu responderia isso? Então, às vezes, cabe a nós, que estamos tomando frente de estudos de coordenação, acreditarmos que o Espiritismo é interessante, que estudar Espiritismo é interessante, e passar isso para os jovens, porque às vezes o jovem não está procurando uma balada espírita, ele não está procurando rock dentro da casa espírita, ele não quer ver o mundo lá de fora dentro da casa espírita, ele quer ir para a casa espírita e ver Espiritismo, porque as respostas que nós tivemos lá hoje foram isso, que eu particularmente me surpreendi. Claro que assim, eu particularmente acho que nós estávamos com jovens muito diferenciados, mas é um ponto para a gente pensar, porque às vezes a gente quer tornar a coisa muito divertida, e não é isso. Às vezes o jovem quer ir para a casa espírita e estudar Espiritismo. Só fazendo um contraponto, sou Fernando de Uberlândia, a gente trabalha lá com a Comeude, alguns eventos de jovens. E é o que você falou, existem muitos jovens diferenciados dentro da doutrina, aqueles que buscam o estudo profundo mesmo. Mas a gente tem encontrado também diversos jovens, porque a geração de hoje, eu já não me considero da geração assim, mais nova, eu tenho 32 anos, mas a gente está à frente do movimento. Os jovens de hoje, eles querem algo diferente, que prenda a atenção deles dentro da doutrina. E o principal desafio dentro da casa espírita hoje é trabalhar isso diferente com o conteúdo doutrinário. Então, a gente tem muita parte digital, principalmente YouTube, Facebook, essas coisas. A gente tem que trazer um pouco do cotidiano do jovem para dentro da casa espírita. E uma coisa que a gente percebeu bastante, o jovem às vezes, ele quer entender sobre os temas da atualidade. Então, vamos falar às vezes sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre vícios, virtudes. E a gente tem que trazer isso de uma forma dinâmica para o jovem, porque ele tem que se sentir pertencente àquele grupo. E fora da casa espírita, os convites são inúmeros. Dentro da casa espírita, a gente tem que fazer com que ele seja parte daquela família. Então, por isso, acho interessante a gente nivelar os jovens na média e trazer muitas partes dinâmicas. Então, a gente trabalha com músicas, com oficinas, com teatro, principalmente trazer essa energia, porque eles têm o impulso de nos auxiliar. Às vezes o lado um pouco tradicional da gente ir lá e só dar uma palestra na frente faz com que o jovem ele vai se afastando aos poucos. E a diversão, às vezes a dinâmica, né, com eles faz com que se sintam mais motivados. Hoje a gente trabalha na Comeude, né? A Comeude tem mais ou menos aí 200 jovens, né, que participam do evento. E jovens que eu falo não é só de idade não, nós temos jovens lá de 60, 70 anos, então vocês podem ficar tranquilos, o que manda ser jovem ou não é a mente da pessoa, e tem muita gente que gosta de estar lá, porque a dinâmica faz com que elas aprendam mais. Então a gente tem que avaliar um pouco isso, a parte da dinâmica dentro do movimento espírita, para não afastar esses jovens que serão os continuadores das nossas casas, né? Eu sou a Sara, eu também sou da organização da Comeude. E eu acho assim, que com o que você falou de os jovens não tornar assim, algo divertido no sentido de mundo de fora, eu super concordo. Eu acho que a gente não tem que trazer o mundo de fora ali para dentro, mas a gente tem que tornar algo que eles sintam interessados, que eles gostem. Então assim, lá no meu centro, por exemplo, eu dou aula para pré-mocidade, e a gente sempre leva de uma forma divertida um estudo complexo do Livro dos Espíritos. Se eu chegar lá e começar a ler as perguntas e responder só assim, lendo mesmo, eles vão achar uma coisa ruim.
Então o que a gente faz? A gente leva uma brincadeira, a gente leva um vídeo. Gente, é tão engraçado que depois de um tempo eu pergunto e eles sabem daquilo que a gente estudou. Então que a gente não tem que levar o mundo de fora lá para dentro, mas a gente também não tem que ficar fechado naquela ideia, né, de que tem que assistir palestra, tem que não sei o quê. Gente, jovem que gosta de palestra, gosta de ler livro dos espíritos, assim, é minoria. Isso aí porque a gente convive com em vários eventos. Então a gente quer que eles aprendam, a gente quer que eles gostem daquilo. Vamos levar de uma forma que eles vão se interessar, que eles vão entender verdadeiramente do assunto. Então a gente tem que se desdobrar mesmo. Tem que pesquisar, tem que ir atrás de dinâmica, tem que ir atrás de formas de fazer que facilite. Eu acho que até adulto, gente, quando a gente traz uma coisa mais leve, uma coisa mais engraçada, os adultos também acham aquilo legal, compreende melhor aquele assunto que está sendo falado. Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Sabe, não querer, porque em muitos centros espíritas eles acham que jovem, tem que assistir sim, tem que aprender na marra. Não tem, gente, a gente tem que tornar aquilo bom para eles. Então a gente tem que lembrar que a gente também já foi jovem. E às vezes, quando a gente era jovem, não era interessante da forma que estava sendo. Então vamos pensar nisso, vamos ser menos egoísta, eu acho, no sentido de quando a gente começa a se tornar adulto, começa a se tornar mais velho, em querer impor aquela forma de ser para o jovem. Então, vou fazer um comentário. Meu nome é Gabriel, lá de Uberlândia. Lá a gente já coordenou a Comeude, coordenou o EMIL, coordenou vários eventos jovens. Inclusive, a gente está saindo de lá agora, porque o EMIL está acontecendo esse final de semana. A gente acabou de sair de lá dando estudo e correu para cá, para Tupaciguara. Então, jovem gosta da doutrina espírita, jovem gosta de algo mais dinâmico, né? E aí, como psicólogo, eu tenho que fazer um comentário. Quem aqui é jovem e quem aqui não é jovem? Há pessoas de cabeça branca que falam, não sou jovem, mas não, já passou. Ih, ficou lá atrás. Há pessoas mais novas que falam, não, ainda não sou jovem não. Ou sou criança demais, ou tenho uma personalidade mais séria. Só que o que acontece é o seguinte, todos nós temos um jovem dentro da gente, porque nós fomos jovens, né? Quem já está com a cabeça branca já foi jovem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todos nós temos um bebê dentro da gente, porque nós temos as memórias de quando a gente era um bebê. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar com um bebê, como é que a gente fala? Ai, que coisinha mais bonitinha, gugu dadá, não sei o que, não é assim? A nossa parte criança, infantil, bebê, conversa com o bebê. Agora, qual parte nossa que vai conversar com o jovem? É a nossa parte mais velha, séria, aquela que tipo assim, não, agora agora a vida tem que ser assim, assim, assim. Ou vai ser a parte mais jovem, que nós vamos deixar a nossa parte mais jovem surgir, emergir de dentro da gente e conversar com esses jovens. Por quê, pessoal? A gente só conversa quando a gente tem afinidade um com o outro. Quando o coração bate, né? Então, assim, eu sou muito amigo da Débora, porque o nosso coração bate, a gente tem uma afinidade. E para criar afinidade com o jovem, quem que tem que falar com o jovem? A nossa parte jovem, é a nossa juventude. É aquela juventude que faz piada, é aquela juventude que faz brincadeira, mas é aquela juventude que também tem a maturidade já de falar das coisas importantes da doutrina espírita, de trazer o jovem para a responsabilidade da vida. Então, assim, não é uma tarefa fácil, óbvio que não é uma tarefa fácil. Como trazer os jovens? E aí, é sempre bom citar Kardec, né? E aí o Kardec, assim, tem uma pergunta para mim do Livro dos Espíritos, que ela é a essencial. É a pergunta 919, que ele pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, Kardec falou assim, já teve 918 perguntas. Agora é o seguinte, não quero saber de conversinha, eu quero saber o meio prático, aquilo que eu posso fazer para me melhorar e para resistir ao arrastamento do mal. A gente pode pegar essa pergunta aqui e ampliar ela ao infinito. O que o movimento espírita qual o meio prático o movimento espírita
tem para se melhorar o movimento jovem e resistir às coisas ruins que estão levando os jovens para fora? Aí os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí eu faço um questionamento então. Será que nós, enquanto movimento espírita que quer os jovens na casa espírita, estamos olhando para a gente enquanto movimento espírita? Estamos nos conhecendo e tentando pensar, não, mas o que está acontecendo? Porque a gente tem que fazer isso na nossa vida e fazer isso enquanto movimento espírita, enquanto sociedade, etc. Eu sou Christian, de Monte Carmelo. Eu acho que já passou da hora da gente, de uma certa forma, tentar desmistificar a ideia que se tem do espiritismo. Porque muitas vezes o jovem afasta da casa espírita porque ele tem vergonha de dizer que é espírita. Muitas vezes, não nego, me perguntaram a minha religião, eu, espírita. Você fala baixinho e se te apertar muito você fala que é católico. Eu sou cristão espiritualista, mas admitir que é espírita, jamais. E eu acho que tem que ser uma preocupação de todo mundo, isso tanto para jovem como para quem também já é mais velho, porque é um problema que todo mundo passa. Essa ideia do que realmente é o espiritismo, tá? Criar evento para apresentar para a população de uma cidade o que realmente a gente estuda, o que realmente a gente faz, o que realmente a gente proporciona para a população, porque não existe doutrina mais bonita do que a espírita. Toda a questão de consolação, de amor, de caridade que ela traz, e às vezes é perdida ao longo do caminho por questão de preconceito, de julgamento das outras pessoas e por falta de conhecimento. Talvez um debate com as outras religiões, um evento interativo com as outras pessoas, para ver com outras religiões, para ver o que elas pensam sobre determinado assunto, mas sobretudo, a gente se expor. Beleza, bem-aventurados humildes, a gente suportar às vezes algum sarrinho que tira da gente, alguma caçoação, mas não existe bem-aventurados os lerdos, a gente acomodar com essa caçoação. Em determinado momento a gente tem que tomar atitude e querer mudar essa realidade que a gente vive. Até quando a gente vai ficar postergando a ser só, eu sou espírita, e vai passar a ser, eu sou espírita, é o que eu penso. Eu sou o Nélio, aqui de Tupaciguara, e é uma discussão interessante tudo isso que a gente ouviu lá hoje à tarde e de manhã também com os jovens que lá estavam. E a gente precisa dessa multiplicidade de vozes mesmo, né? Cada um enxerga de uma forma e a gente ouvindo decide aquilo que é melhor para a nossa casa espírita, para a decisão que a gente tem que tomar, o que levar para o jovem, o que ouvir do jovem. E uma coisa muito importante que hoje acho que foi falado lá é a necessidade de a gente ouvir esse jovem. Isso aí desde quando a gente entrou na doutrina, né? Jovem de doutrina, por exemplo, pode ser 15 anos, 20 anos. Eu não sei quem é jovem de doutrina, né? Todos somos. A doutrina é nova. Mas o fato é que a gente precisa dar esse ouvido para a gente discutir. E trazer a discussão para casa é acompanhar esse jovem na decisão do que é preciso. Porque há realmente jovens diferenciados, como nós hoje vimos lá, que na resposta lá, não, eu quero lá porque tem o livro dos Espíritos, começou o livro dos Espíritos lá e eu estou lá por isso. Mas também tem jovem que quer algo mais atrativo. A grande questão é que o atrativo é para todos nós, né? Todos nós queremos algo atrativo. Nós já estamos numa certa idade, uma certa maturidade espiritual, que nos acalma a certeza de que eu quero a doutrina espírita como ela é, e eu quero bem vivê-la. Para o jovem que está começando, decidindo sobre carreira, decidindo sobre educação, decidindo sobre relações familiares, é muita coisa em jogo. Então a gente não pode também desconsiderar que a capacidade dele de decidir é muito forte. E a casa espírita às vezes se esquece que o papel é esse mesmo, é levar a doutrina espírita. Mas é levar uma doutrina espírita no momento que o jovem está apto a ela, para recebê-la. Porque o jovem já está na casa espírita. Eu não entendo muito esse negócio. O jovem está se afastando. Ele está se afastando pela naturalidade da vida. Porque ele chega numa idade e ele não pode assumir um compromisso. E ele chega na casa espírita e a gente fala assim, olha, hoje, deixa eu te explicar, você precisa ajudar demais, porque Jesus trabalhou o tempo todo, Deus trabalha até hoje, e você vai assumir o encargo da água fluidificada. Coisinha simples,
Mas todo dia, porque você está aqui, você já é jovem, você é espírita, seu pai é espírita, então você tem que assumir. E às vezes a abordagem que foi o problema. Ele quer a doutrina espírita, você não estaria ali? Quem estaria lá hoje ali no evento com a gente, ou com todo mundo, se não quisesse a doutrina espírita? O pai obrigou. Será que o pai hoje consegue obrigar com tanta facilidade? Que 20 anos atrás eles nos obrigavam. Mas será que aceita? Então a gente precisa pensar que o jovem já está na casa, que às vezes pela série de compromissos que ele tem, ele não dá conta de assumir mais essa. Porque ele pensa, com medo talvez, eu não sei, eu estou jovem, comecei agora, né? Ele se recolhe. Ou às vezes é esperado demais, sendo que o momento dele é o quê? Frequentar um grupo de estudo com uma linguagem adequada. É lógico que a gente vai ter que adequar. Quem tem a oportunidade de falar em público, imagina como é que é o público. Se for da sua casa, beleza, né? Mas se não, a gente imagina como que vai ser aquele público e adequa a linguagem. Claro que não dá para ficar enfeitando, só por enfeitar, mas é uma adequação que naturalmente quem já está à frente do jovem tem que dar conta, e normalmente dá conta. A casa espírita talvez precisa olhar essa necessidade de oferecer sim para o jovem claramente. Foi isso que a gente ouviu lá. Olha, aqui é doutrina espírita, existe uma obra, existe uma necessidade de estudo, e nós vamos estudar. Mas não fica chato? Fica até para a gente que é adulto aí. Ouvir 1 hora de uma palestra sem uma brincadeirinha, sendo um atrativo diferente, até para a gente fica. Todos nós sentimos isso. A diferença é a gente levar isso para a linguagem, dando a voz a ele. Ó, jovem, você pode falar. Não deu certo hoje, porque a semente fica plantada. Quantos pais espíritas de longa data não estão, levam o filho se afasta, e de repente o filho volta. Então o jovem está faltando a gente perceber como lidar com essa movência, e principalmente como adequar a nossa realidade individual da casa, esse estudo sincero. A gente tem que levar a doutrina espírita, porque senão não precisava de espiritismo, não precisava levar cristianismo para quem já é cristão. Nós estamos levando aos nossos corações para ficar para sempre. Achei interessante o que o Nélio disse, e eu quero complementar. Bom, meu nome é Débora, sou de Uberlândia. Assim como os meninos, também atuo em vários encontros, como a Comeude, o EMEU. Já estive à frente de coordenação de mocidades. E hoje eu estou com uma missão nova, que foi um convite que eu recebi do Daniel e do Eric, que está me trazendo uma experiência muito interessante. Eu estou junto com eles num projeto na AME, de apoio às mocidades. Porque vocês estão passando por essa dificuldade de ter jovem nas casas espíritas, nós também temos. Isso está em todos os lugares. Eu tenho muitos amigos de outras religiões. Você comentou de trocar ideias com outras religiões. É muito bom trocar ideia, porque estamos todos nós com o mesmo propósito, de levar a mensagem de Jesus, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua forma, mas eles também querem trazer os seus jovens. A gente tem a situação de ter muitos jovens católicos em outras religiões também, mas eles também estão sentindo falta de atuação, e é o que nós temos passado. E nesse projeto nós fizemos uma reunião com alguns coordenadores de mocidades de Uberlândia, e lá vimos vários cenários, várias situações. E eu acho que uma coisa que temos que ter em mente é que cada jovem é único, cada jovem é um. E pela lei de atração, pode ser que na sua mocidade tenham jovens do mesmo perfil. Tem os jovens que a maioria deles ali são manipuladores, demonstram ser manipuladores. Você não tem jovens que são muito intelectuais, eles querem conhecimentos bem teóricos da doutrina. Ou então jovens que eles são artistas. E é nisso que você tem que trabalhar. Então o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é conhecer o seu jovem. Saber o que ele busca. E se ele apareceu ali para você, ter a confiança que você tem exatamente aquilo que ele precisa. É necessário essa confiança. Então, nesse contato, é importante pensar que aquele jovem que está nessa fase tão turbulenta da vida, que tem faculdade, que tem vestibular, às vezes está trabalhando, família, namoro, hormônios, são muitas coisas vivenciadas, mas não impede dele estar ali também com Jesus e trabalhando. Mas ele só vai estar lá se valer a pena ele despender tempo e energia para isso. E uma das coisas que faz valer a pena é eu poder olhar no olho do meu jovem e ter esse contato, essa troca, e fazer com que ele se sinta importante, fazer com que ele saiba que ele tem valor e que o que ele tem para dar vai fazer a diferença onde ele está. Então é importante a gente passar essa confiança para eles. Só que além disso,
nós vamos para outro caminho. Então tem a questão do afeto, que eu estou me dizendo então aqui, a gente ter afeto, envolver o jovem com afeto, olhar para ele como ele é, não exigir dele mais do que ele tem para dar, mas fazer com que ele dê o melhor que ele tem, respeitando as suas limitações. E com isso colocar na vida deles conhecimentos da doutrina. A doutrina é rica, a doutrina é maravilhosa. Essa doutrina, se não fosse por ela, quantas vezes eu não teria desistido de minha vida? Quantas vezes eu não teria entrado no meu sentimento de não pertencimento, de falta de espiritualidade? E o Espiritismo me preenche. Jesus Cristo me mostra o caminho. Então eu quero que o jovem que sai à minha volta sintam isso que eu estou sentindo. Então eu preciso também estar sentindo para passar isso para ele. E o conhecimento teórico me dá o embasamento necessário para enfrentar as dificuldades. Então só o afeto vai atrair o jovem, mas não vai dar o embasamento que ele precisa para enfrentar os problemas quando bater na porta dele. Então aí vem o outro desafio, que é o que os meninos falaram, e o que vocês também trouxeram. Como juntar a teoria séria com aquilo que vai ser divertido, atraente, porque a gente aprende muito com a peça de teatro. Quem aqui já assistiu peça de teatro espírita? Legal. Não aprende muito com a peça? A gente aprende muito. Não aprende muito com o filme do Divaldo? Quem assistiu o filme do Divaldo? Olha, você está vendo quanto às vezes a gente precisa incentivar mais o espiritismo em todas as suas vertentes? A gente tem a arte espírita, a gente tem a música espírita. Então vamos incentivar o jovem também a fazer isso. Como não fazer uma peça de teatro que eu estou falando dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, a Gênese que é tão complexa, o céu e o inferno? Tem maneiras, como. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos sair nós também de nossa inércia e chegar a eles também, atraí-los. Mas só atrair também não resolve, a gente tem que pensar em como fixá-lo, como firmá-los. Está vendo? É um passo de cada vez e cada passo vai ter um desafio. E eu acredito que lá em Uberlândia estamos nesse desafio. Como manter o jovem? A gente consegue atrair. Nossos encontros têm 300 jovens. Eu acabei de sair de um encontro com mais de 100 jovens, né? Mas como mantê-lo na casa espírita? Como mantê-lo nos trabalhos? Aí é o que nós estamos caminhando para descobrir juntos. E uma coisa que eu acredito é na rede de apoio. Nós que somos da madureza, e eu estou um pé lá, um pé cá, entre a juventude e a madureza, nós temos que ser um apoio da juventude, porque eles têm energia. Às vezes a minha energia já está baixinha, mas o do jovem está alta, só que sem direcionamento. Então vamos direcionar, vamos guiar eles, vamos mostrar para eles um pouco desse caminho que nós já conhecemos, mas que eles têm muita coisa para acrescentar. Então é trocar ideia, conversar. Sei lá, pessoal, daqui de Tupaciguara, vamos para lá conversar, trocar ideias. O que a gente pode fazer? Trocar figurinha, vem alguém daqui para lá para dar estudo, alguém de lá para cá. Vamos fazer eles montar os estudos deles e levar, eles fazer a arte deles, de como vocês querem falar sobre o tema do suicídio na visão do espiritismo, como falar do homossexualismo na visão do espiritismo. Bem, façam eles pensar também, se envolver, porque a gente só fica se a gente se envolve. Se eles continuarem sendo telespectadores, eles vão embora, eles vão vir, vão absorver, vai embora. Eles têm que vir, absorver e doar. Nós precisamos nos sentir úteis. E jovem tem essa necessidade de sentir útil, de se alimentar com conhecimento, alimentar o espírito e ser útil com o trabalho. Então vamos confiar também no jovem. Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar. Complementando um pouco o que a Débora disse, eu acho importante trazer então alguns conceitos espíritas, né? Qual que é o sentimento que faz com que as pessoas se atraiam? Ou qual que é o sentimento de atração? É o amor. O amor é isso. Quando você tem amor por algo, você quer estar perto daquilo. Você está atraído. Você tem amor pela doutrina, você quer trabalhar por aquela doutrina. Você tem amor. E para atrair jovem, qual que é o sentimento que a gente tem que cultivar para com os jovens? O amor. Não tem jeito. Só que o sentimento, a Débora falou, né? O sentimento só não basta. Então tem que ser um sentimento / ação. E qual que é o sentimento / ação do amor? É a caridade. E aí no Livro dos Espíritos a gente tem a seguinte pergunta, 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
E aí é sucinta a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí aqui, tá, peraí, isso não tem nada a ver com o tema. Mas de repente a gente começa a olhar como é que está o jovem lá da nossa casa espírita. Quando ele tenta fazer um negócio diferente, a gente tem benevolência para com ele? Aí ele tenta fazer uma coisa diferente e erra. A gente tem indulgência para com as imperfeições deles? E se ele errou e o negócio foi um pouquinho feio, queimou uma caixa de som, por exemplo, que o Senna demorou a comprar, juntou aquele dinheiro das pizzas e demorou, a gente tem o perdão das ofensas? Por que eu estou falando isso? Porque o que a Débora disse é extremamente importante. O jovem, ele tem a capacidade de fazer. Só que o jovem educado não vai chegar, chutar a porta do centro e falar: não, eu vou chegar aqui e eu vou fazer. Não. Ele vai chegar e vai esperar o momento dele. Cabe à madureza proporcionar ele o momento de trabalhar dele. Então, o que nós temos que fazer então é pegar esses jovens que estão trabalhando lá na nossa casa e ter caridade para com eles, ter amor para com eles, e sempre lembrando, né, que o jovem é a força, e aqui no Provérbios 20, né, o esplendor dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, gente, jovem vai fazer alguma coisa que a madureza não vai gostar, mas a gente tem que ter caridade para isso, porque aí eles vão se sentir pertencentes. A coisa que o ser humano mais quer no mundo é se sentir pertencido. Pertencido à família, pertencido a uma sociedade, pertencido ao centro espírita, pertencer. Eu vou falar pelos cabelos brancos. Tá certo que o Daniel, né, deveriam falar, mas eu vou falar pelos cabelos brancos. Eu participei de uma mocidade em Uberlândia quando eu tinha 15 anos. E nós éramos mais de 70 jovens. E alguns deles devem estar por aqui. Vários desses jovens hoje são presidentes de casa espírita. Clóvis lá no Ticote, um pessoal em Santa Helena, Reinaldo. Nós temos vários trabalhadores. E o que a gente fazia para atraí-los? Nós namorávamos. Sério? A nossa mocidade era conhecida como a mocidade dos namorados. Porque tinha muitas pessoas se casaram na nossa mocidade. As pessoas iam lá por causa disso? Não. Elas iam lá por causa da amizade. A nossa mocidade não era feita pelos velhos. Não eram os velhos que nos levavam para lá ou nos atraíam. E eu sei que a gente tem que renovar as coisas, pensar modernamente. Mas eu estou trazendo um testemunho porque são outras possibilidades. Então, se você tem ali 5 jovens e esses jovens estão amando o que estão fazendo, estão gostando, virão mais 5. Virão mais 5 porque há uma atração. As pessoas sentem. E esses 10 virarão 20. E nós percebemos ao longo do tempo que existia uma população flutuante. Nós tínhamos lá 40 que ficavam 5 anos. 5 anos. Aí, quando ia dando 5 anos, já tinha 40 que ficavam mais 5. E tinha um pessoal que ficavam 2 anos. E tinha um pessoal que ficava 1 ano. E nós, entre nós jovens, nós questionávamos isso. Por que tem essa população flutuante? E nós sentávamos e falávamos assim: vocês viram que mudaram as caras? E havia mudado, a mocidade tinha mudado toda. E só tinha ficado aqueles que nós chamávamos de colunas. Eles ficavam. Mas depois até as colunas mudavam. Então esse é um fenômeno normal de gente. E a gente precisa de entender que nós estamos falando de gente. Porque às vezes os velhos não vão conseguir atrair. Não vão. Eu sou espírita de berço. Meus pais me levaram para evangelização. Quando eu precisei, quando eu quis, eu procurei a casa espírita. Só isso. Mas antes eu tive um embasamento que eles me levaram. Coisa curiosa.
Alguém aqui não torce para time de futebol? Alguém aqui torce para time de futebol? Muita gente torce para time de futebol, não torce? Pois é. Na nossa casa espírita nós também torcíamos e assistíamos futebol juntos. E nós éramos estudantes, não tínhamos tempo, não tínhamos granas, aí nós fazíamos campanhas juntos, ombreados. E isso dava um corpo de pertence. O que nós conhecíamos? Quem nós conhecíamos da Madureza? Só um cara da Madureza que estava infiltrado entre nós. Um responsável. Só ele. Nós não conhecíamos o resto da casa, o resto dos passistas, dos médios. Que integração que tinha? Nenhuma. Que serviço que nos davam? Nenhum. Quem somos nós? Jovens. Porque hoje nós estamos reencarnados preparados. Nós trazemos a necessidade dentro do peito e sabemos onde nós vamos encontrar essa opção. A questão é se nós na casa espírita temos um lugarzinho para essas pessoas se encontrarem também. Porque tem que ter esse lugar. E tem que ter espaço. Na nossa casa era proibido tocar violão, gente. Proibido. Proibido. Arte, não, proibido. Literalmente proibido. De vez em quando aparecia um jovem lá tocando, falava assim, pode ir. Você não pode nem falar alto aqui dentro. Dar risada, dar risada era um crime. O que nós fazíamos? Sábado à noite. Sábado à noite nós revezávamos o culto do Evangelho no lar dos jovens. Cada um oferecia, e era a república, uma bagunça de república. O cara arrumava a república para a gente poder ir lá e fazer o culto. E ali a gente tocava um violão, trocava conversa. Nós nunca conversamos sobre homossexualismo, sobre sexualidade, sobre casamento. Todos esses temas que normalmente eu vejo sendo tratados. E eu estou trazendo aqui o meu testemunho de 35 anos, mas mais do que 35 anos, é porque eu passei muito tempo na mocidade e vivenciei isso intensamente. As outras mocidades procuravam a gente para saber o que a gente fazia para ter tanto menino lá dentro, para ter tanto jovem. E nós obrigávamos as pessoas a fazer coisas. O Ismael, que hoje é presidente trabalha lá no Dona Zulmira, o Ismael, ele não tinha coragem de falar. Nós gastamos um ano com ele, para ele falar assim, 5 minutos, todo mundo na mocidade esperando, 5 minutos, todo mundo calado, esperando, em prece, para que ele falasse uma palavra sobre o tema, sobre o assunto que nós estávamos estudando. Aí ele falou, perdão. Vermelhinho, suando. Hoje ele é presidente de casa espírita. Mas nós fomos trabalhando uns com os outros, uns ajudando os outros. Nós formamos uma fraternidade. Então eu concordo com pertence, concordo com ter um espaço, eu concordo com todas essas variantes. E principalmente em ter uma abertura qualquer para, mesmo com proibições, tem que ter o espaço da mocidade na casa espírita. E tem que ter um adulto lá. Um adulto de preferência que não atrapalhe muito. Metade do nosso estudo era bom, metade do nosso estudo era ruim. Metade do nosso estudo era padrão Madureza. Leitura, resposta. A outra metade era debate. Não. Cada um fazia um comentáriozinho. Só um comentáriozinho. Nós tínhamos que revezar. Num sábado falava o lado direito, no outro sábado falava o lado esquerdo, e a gente ficava vigiando, porque tinha gente do lado direito que sabia e sentava do lado esquerdo, e o pessoal já, fulano falou na semana passada, passa para cá, de participação. A gente só tinha 2 horas. Quando nós íamos para a peregrinação, o anúncio da peregrinação, da atividade fraterna era assim, pessoal, semana que vem tem festa. Todo mundo sabia o que era festa. Era bater de porta em porta para pedir alimento. Era montar as sacolas para ir visitar as famílias. Essa era a nossa festa. Sábado à noite também tinha festa. Aí, gente, de noite, culto do Evangelho. Sabe qual que era a frequência? 80%, 90% das pessoas iam. Por quê? Porque nós estávamos amando, nós estávamos confraternizando. Então, uma experiência que eu vivi. E complementando o que o Manuel falou, acho importante
Muitas vezes a gente preocupa com a quantidade de jovens dentro do nosso centro, mas isso é um ciclo. Primeiro a gente tem que pensar na qualidade do que a gente vai oferecer para eles. Não adianta a gente colocar 100 jovens essa semana e continuar com os métodos que a gente sempre utiliza, de ir lá, ler, apenas repassar o conhecimento. Porque vai dar 1 mês, 2 meses, nós teremos lá 5 jovens. O que o Manuel falou é muito pertinente. Você começa com 5, com 10, 15, 20, e a hora que você vê, aquele jovem já se tornou uma família. Eles costumam até falar, nossa, parece que a gente é uma família de outras encarnações, porque eu me dou tão bem com vocês. Por quê? Porque ali eles falam a mesma linguagem. Ali eles têm uma qualidade de relacionamento, de assunto, de afinidade, e isso é importante. E uma das coisas que a gente vê muito dentro das casas espíritas, não todas, porque está mudando bastante, é essa abertura para o jovem poder às vezes ir lá na frente e falar algo em relação à própria mocidade dele. Muitas vezes você pede, eu preciso de 5 minutinhos da palestra pública para dar um recado da mocidade. Às vezes é como se fosse um crime, as pessoas falam, não tem esse tempo. Mas o jovem precisa disso, ele precisa ser integrante da casa espírita. Muitas vezes ele é tido só como o jovem da mocidade. As pessoas da casa espírita nem sabem o nome de quem está lá. Então ele tem que fazer parte ali daquele local, porque ele é o futuro daquela casa. Imagina se não tivéssemos evangelização, mocidade, e as pessoas vão desencarnando, como vai continuar a parte do espiritismo? Então o jovem ele precisa de confiança, de amor, de acolhimento, e principalmente que seja oferecido para ele uma receptividade de qualidade. Olha, meu irmão, você está aqui, pode contar com a gente e nós vamos apoiar vocês nas suas ideias. E lógico que tem que ter alguns filtros, porque algumas ideias também podem ir um pouco além da capacidade da casa. Mas dá esse apoio para o jovem, porque é isso que vai fazer com que ele sinta amor pela casa, pelos dirigentes, por todos que estão ali e principalmente pelo espiritismo. Porque senão o espiritismo vai se tornar algo dogmático para esse jovem e o jovem não vai se adaptar àquela rotina e quando a gente menos percebe, ele já não está lá mais conosco. Então faça com que ele pertença como se fosse sua família. Trate o jovem ali com amor, com respeito e dê oportunidade para ele no dia a dia. Eu gostaria também de dar a minha opinião aqui. Eu disse há pouco aqui na nossa palestra, lembrando da preocupação de algumas pessoas com este assunto. Nós citamos o Luiz Domingues, que nos solicitou que manifestássemos essa ideia. Nós procuramos os nossos companheiros, que nós temos um grupo no WhatsApp, o William Jacob e o Elito de Mello. Batemos um papo muito saudável a respeito e concluímos o quê? Primeiro, se nós desejamos realmente que o jovem esteja conosco na atividade espírita, é urgente e inadiável que os dirigentes espíritas trabalhem as famílias espíritas. Conscientize os pais do valor real da doutrina espírita. Porque às vezes nós falamos assim para o filho, meu filho, estuda muito para você fazer medicina porque dá dinheiro. Meu filho, estude Kardec, que dá harmonia, que dá amor, que dá conhecimento, que te leva a ter mais força para vencer as dificuldades das curvas da vida, que faz com que você fuja da depressão, fuja do suicídio, para que você tenha coragem e força de transformar cada obstáculo em desafio. Primeira coisa que nós concluímos foi realmente essa, é o trabalho com a família. Porque não adianta nada o centro querer trabalhar o filho, enquanto o lar o dispersa do movimento espírita. Não é? Tem pais que estão sempre nas casas espíritas e não dá a menor. Ou pais que querem exigir dos filhos que estejam no centro espírita e não ligam para o centro espírita. Só vai no centro espírita para tomar água fluidificada ou tomar passe. E isso precisa ser modificado. Eu me lembro de um jovenzinho que frequentava a nossa casa, trabalho público, a segunda-feira, só coroas que estavam ali, e ele ia todos os dias, toda segunda-feira ele estava lá, um garoto,
E eu fiquei observando aquilo. Um dia eu falei para ele: você está gostando do centro? Estou gostando muito, gostando das palestras, gostando do ambiente, beleza. Aí eu o convidei, eu tinha uma palestra para fazer no Semeador aqui em Uberlândia, convidei ele para vir comigo. E no caminho eu fiz uma pergunta para ele: por que você está interessado pelo Espiritismo? Ele respondeu-me: porque o Espiritismo é lógica. É isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos, que o Espiritismo é lógica, para que eles entendam isso, ao ponto de eles reconhecerem que essa lógica faz com que os seus pais, a sua mãe, o seu pai vivem bem, não se desesperam diante de problemas, contornam as dificuldades com diálogo. Porque eu pergunto, não é? Como é que você vai fazer com que seu filho esteja na casa espírita se você não é um bom espírita? Se você não é um bom espírita. Eu já repeti e vou não sei quantas vezes lembrar. Nós estávamos também em Uberlândia, no simpósio espírita, participando, e um senhor lá publicamente deu um depoimento. Eu não me esqueci e jamais esquecerei. Ele disse que no dia do culto do lar dele, convocou a família, vieram 2 filhos, veio a filha e um outro ficou numa varanda tocando guitarra em alto som. Vai lá e avisa o fulano que está na hora do culto. Alguém foi lá, o irmão foi lá e falou para ele: está na hora do culto, vem. Ele continuou dedilhando a sua guitarra. Aí a mãe foi, chegou lá e falou com ele com jeitinho. Ele falou: estou indo. Daí um pouco ele veio. Foi feita a leitura do Evangelho, foi feita a prece, feita a leitura do Evangelho. Ele pediu a palavra, virou para a mãe e disse assim: mãe, quanto tempo que você é espírita? Ah, meu filho, graças a Deus, depois que eu comecei a namorar com seu pai, eu me tornei espírita. Beleza. E você, pai? Ai, graças a Deus eu nasci num lar espírita. Pois é, então vocês ficam com esse espiritismo de vocês, porque vocês dois só vivem brigando, só vivem em conflito. E os dois se separaram depois. Deu para entender? Como é que você vai levar o filho para dentro do centro espírita? Eu me lembro da primeira mocidade criada em Monte Carmelo. Eu não vou falar a data, porque eu ainda era criança, eu não lembro. Tem muito tempo, né? Então, existia uma criatura, já idosa, que todos os sábados estava ali com os jovens, sem dar um mínimo palpite. De lá nasceu o doutor Elias Barbosa. Foi um dos fundadores da mocidade, era jovenzinho. E estavam ali sempre, né? Marival Veloso, que teve a honra de ser meu irmão. Vocês viram isso? Então, um pessoal, mas tinha ali uma criatura que estava lá todos os dias. E um dia eu lembro do doutor Elias virar para ele: seu Joaquim, o que o senhor está achando das nossas reuniões? Ótimo, só que vocês precisam criar um trabalho para vocês. Daí nasceu a chamada campanha do quilo. Está vendo como são as coisas? Queremos os jovens na nossa casa, mas não motivamos. Eu quero meu filho no centro espírita, mas eu não o motivo. Motivar é provar que é bom. Motivar é provar que é sadio. Motivar é estar presente constantemente. Isso chama-se chamar o filho para dentro da doutrina espírita. Ser espírita. Tem umas criaturinhas que já nascem, né? Bem de outra encarnação. Eu conheço um rapazinho que desde menininho, né? Ele chama Christian. Ele, desde menininho ali no centro, né? Assanhado, que vocês precisavam de ver. Aquele jovenzinho ali, ó. O Christian. Aí você vai acabar com a minha moral. A pouca moral que eu tenho, você vai acabar com ela agora. Não, ao contrário. E o Christian sempre ali presente. Sempre. Falava poesia, participava das coisas, né? Hoje está atuante no movimento espírita. Mas é um caso normal? Não. E é engraçado. As reuniões lá, nos dias que são palestras, né? Para os adultos, com passe, com água fluidificada, às vezes está cheio de jovenzinhos.
Mas se vocês convidá-los para a atividade de uma mocidade, eles não vão. Entenderam isso? Então é preciso que nós, aqueles que são dirigentes espírita, presidente de CRE, presidente de AME, presidente de Centro Espírita, motivem os pais, mostrem esse valor incalculável da doutrina espírita, mostra que isso é bom, que isso vale a pena, que isso é gostoso, né? E não tirar jamais a liberdade do jovem de opinar. Fale o que você quiser e eu vou te ouvir, principalmente os pais, né? Eu vejo lá o meu netinho que fica todos os dias, todas as manhãs lá na nossa casa. A mãe é muito católica, uma pessoa boníssima, né? Uma pessoa lindíssima, e o meu neto é coroinha da igreja, e ele foi para o culto do evangelho conosco, ficou caladinho durante o tempo todo, e saiu lá o capítulo de número 12, dizendo para nós que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. A hora que terminou, saiu ele e a lindíssima avó dele, que é a minha esposa, né? E nós saindo, ele virou e falou assim, cutucou na avó. Acho que neto gosta mais de vó, viu? Cutucou na avó. Vó, que negócio é esse de amar os inimigos? Eu não estou entendendo isso. Aí Denise, não, porque Jesus explica para a gente. Ele falou assim, mas até o homem do mal? Sim, até o homem do mal, porque ele não está mal, um dia ele vai ser bom, um dia ele vai mudar. Ah, avó, mas tem um que não tem jeito. E o demônio? E o demônio? E aí nós explicamos, meu filho, o demônio é a alma, papapá, e a gente reencarna, vai reencarnando, até aprender, chegar a ser um Kim cabeloso. Gostou? Amém. Ai, que beleza. Bom, ele ouviu isso. Depois o meu filho diz assim para mim, o meu filho, que é o caçula, eu ia fazer palestra, ele ia comigo. Depois de uma certa idade, jamais voltou à casa espírita. E se diz espírita. Ele se diz espírita. E aí ele me contando, Arthur colocou a mãe dele numa saia justa. Mas o que aconteceu? Chegou para ela e falou, mãe, a senhora acredita em reencarnação? E ela olhou para ele, ficou sem jeito, ele falou assim, porque eu acredito. Está vendo? Que como são as coisas? Então, a manifestação nossa de querermos fazer com que as pessoas entendam o que é o Espiritismo, inicia-se nas nossas atitudes. Tem como princípio a indulgência dos nossos olhares. Tem como valorização a nossa fala para soerguer e nunca bater. A nossa vontade de fazer com que quem vive, quem convive conosco seja bom, seja espírita, procure melhorar-se, é nós sendo bom. Porque eu disse um dia para o Wellington, só existe uma maneira da gente ajudar os outros. Não é com dinheiro, não é com consolo, é você sendo realmente bom. Que Jesus ampare essa mocidade toda que está por aí, né? Inclusive eu que estou perto de reencarnar. Ainda não desencarnei. Posso falar? Uma menina mais falando, né? Nós falamos pouco. Eu tive a experiência de trabalhar com freiras, e essa experiência, mesmo eu sendo espírita, foi muito valiosa. Por quê? Cuidando de crianças de comunidade de alto risco, muitas delas envolvidas na prostituição e no tráfico. E quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, algumas já estavam com 12, 13, 14. E eu tive a oportunidade de algumas delas me acompanharem nas palestras. E aí o que eu percebi? A princípio, elas não, a maioria todas evangélicas. E quando eu falei, olha, vocês vão comigo, eu vou para uma casa espírita. Espírita? Nossa, macumba. Não, né, não vou. Aí eu falei, não, vamos, vocês vão ver. E aí, quando eles começaram a me acompanhar, começaram a ver que a doutrina espírita era muito parecida com a igreja, não é? Só falava algumas coisas que eles não entendiam. E daí então eu deduzi, muitos deles se tornaram espíritas, mesmo a mãe
a família não querendo. Aí o que eu deduzi e deduzo hoje quanto a essa resistência do jovem na casa espírita. Porque concordo com o Quincas que ele fala dos pais, mas às vezes os pais não querem. E as crianças, os jovens, os adolescentes, eles começam a despertar por quê? Por causa de uma motivação diferente. Então, o que eu vejo que falta, viajando o Brasil inteiro, o que eu vejo que falta é a mudança. Não vamos esquecer que tudo está mudado. De 10 anos para cá, houve um boom tremendo em tudo, é tudo muito rápido. Tem que ser tudo muito claro, muito direto, nada de ficar enrolando. E também o que já foi falado, o ranço, aquela coisa que não pode, que pode, que não pode. Quando eu comecei na Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu levava minhas caixas de som, eles iam lá e me paravam e tiravam tudo. Mas eu levava de novo, até que eu venci. Mas porque é um gosto, agora outros desanimam. E só para encerrar, eu vejo que neste momento em que o avanço é grandioso, nós lá em São Paulo, nós temos um centro espírita que toda palestra são 7.000 pessoas e a maioria jovens. Por quê? Por causa da arte. Eles começam, ficam 1 hora, tem um outro centro espírita que não é tão grande assim, que chama Bênção de Paz. A palestra, é marcado a palestra para começar às 8. Às 8 horas entra uma banda com bateria, saxofone, guitarra, piano, aquela coisa e música para frente. Lota. Quando a palestra começa às 9 horas da noite, o povo já está todo mundo zen para receber a mensagem. Porque já bombou. Então, eu acho que é isso que está faltando. Eu tenho oportunidade também de trabalhar em casas protestantes, e o que eu percebo é essa inovação, é a tecnologia. Tem casas lá que tem telas de LED em tudo quanto é lugar, isso atrai. É lógico que nós sabemos que a nossa realidade é outra. Mas o que acontece? O que o mundo oferece lá fora, se nós não oferecermos também isso, é lógico que a cultura, que o pai, que a família, mas além de tudo, uma mudança muito grande que tem que ter. Tem que ser muito mais rápido tudo, porque se ficar no mesmo caminho lerdo, e vamos lá, e não pode entrar. Eu entrava de boné para tomar passe, me mandavam tirar o boné, eu não tirava. Eu falei, então eu não vou tomar passe? Eu não tirava. Por que eu preciso tirar o meu boné? Eu não entendia. Então, eu acho que isso que tem que ser respeitado. Porque quando nós começarmos a verificar que o mundo está oferecendo muito mais atrativos do que dentro de um ranço de uma casa espírita, nós começaríamos a mudar. Que nem eu participei essa semana de um centro espírita Paulo Apóstolo, aqui é de Uberlândia? É de Uberlândia? Não. Que está a Leila aí. Qual que é o nome do centro? Amor e Caridade, isso, Amor e Caridade. Nossa, eles estão montando uma banda. Tem acordeon, tem violino. Isso vai atrair jovem, é claro. Mas tem que ter firmeza para ir em frente. Se não tem algum bom, coloca um bom lá no meio para o povo não desistir, né? E vamos embora. Porque eu acho que é isso que falta. Obrigada. Aqui eu trouxe 2 trechinhos. Um para exemplificar o que o Quincas disse, que é uma carta de Paulo a Timóteo, e Timóteo representa muito bem a juventude, né? Porque desde muito jovem ele acompanhou Paulo pelas suas viagens, e quando não pôde acompanhar, Paulo mandou ele ficar em determinados lugares para que ele cuidasse da doutrina cristã. E aí ele fala assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, essa questão da madureza ser o exemplo. Mas agora eu queria falar para quem é jovem. Para quem é jovem de Tupaciguara, para quem é jovem de Monte Alegre, Monte Carmelo, das cidades aqui todas, de Uberlândia também. Paulo também falou para Timóteo o seguinte:
Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exorta a ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. E aí eu quero falar com os jovens de Tupaciguara, de Monte Alegre, das cidades todas, porque também o movimento jovem depende de nós que já entendemos. Também os jovens que estão lá de fora, eles só vão vir o dia que nós, vibrantes, como o Quincas falou, mostrar para eles que isso aqui é muito bom, mostrar que isso aqui vale a pena. Lá em Uberlândia, nós já somos um pouquinho velhos, mas lá nós começamos em 2010, já vai para 9 anos, uma organização que chama Organização de Jovens Espíritas. Porque a gente olhava para o movimento espírita de Uberlândia e falava, está faltando algumas coisas. Íamos num canto, íamos no outro, não encontrávamos, falava, vamos fazer, ninguém estava bola, nós falamos, nós vamos fazer. E nós começamos a hoje. E nós fizemos gincana, e nós fizemos campanha do quilo, e nós fizemos campanha do Dia das Crianças, campanha do Natal, campanha de material escolar, e nós visitamos asilo, e nós visitamos orfanato, e a gente fez tanta coisa. E hoje que nós estamos velhos, já saímos da hoje, agora nós estamos só aqueles que ficam lá supervisionando, né, liberados, e nós temos uma galerinha de 18 e 17 anos fazendo a mesma coisa. Nós lá atrás, em 2012, falamos, não, peraí, falta alguma coisa nesse carnaval aqui. Nós já está sabendo que no carnaval de outra cidade tem alguma coisa. Chegamos em algumas pessoas, mas maduras pessoas, não dá para fazer um evento carnaval para jovem. Aí nós, o que nós fizemos? Nós então vamos fazer um evento para carnaval para jovem. Porque uma das coisas mais importantes do Espiritismo é que não há um papa, não há uma autoridade. Então se um jovem quer fazer um evento para entusiasmar as pessoas, que eles se unam e façam. E nós começamos a fazer, fomos muito criticados, porém, hoje as pessoas olham e falam, né? Nós queremos estar juntos. Aí você vai lá, nós temos uma comissão de apoio onde nós colocamos os mais maduros, eu estou quase indo para ela. E a comissão que dá um amparo doutrinário, um amparo de vibração, um amparo que está com a gente, assim, eles não querem, a gente permite que eles voltem para casa para dormir, e eles não querem ir para casa para dormir. Então, gente, nós sabemos que nós estamos num momento de transição, e que uma geração nova começa a entrar no nosso planeta, e nós sabemos que talvez parte dessa geração nova estava aqui com o Gustavo de manhã, porque gostar do centro por causa do tema das palestras, ou os temas são espetaculares, quem põe o tema lá é um belo de um artista, ou essa galera está aí, e vocês estão aqui. Então você jovem, que se tocou no coração, de falar, não, nós conseguimos, gente, a gente consegue, sozinho a gente tem medo, mas quando junta 10 jovens e fala, vamos fazer, você olha para o outro e fala, não vou confiar, mas na hora que você vê, já está fazendo. E na hora que você já está fazendo, aí você vive, Quincas, isso que você falou. Isso de que o negócio é muito bom, de que você muda vidas. E hoje nós estamos lá com a galera de jovens, mudando vidas. Já com o amparo do pessoal mais velho, mas continuando mandando vidas. Porque é aquele negócio, se alguém calar, né, as pedras falarão. Então se no centro de vocês, os mais velhos estão calados, nós não precisamos nem das pedras, os jovens podem falar. Os jovens podem falar. Então, pega esse entusiasmo do Festu e leve para a cidade de vocês. Se porventura ainda tiver insegurança, nós lá em Uberlândia temos a total capacidade de receber grupos de vocês para falar, a gente faz dessa forma e dessa forma. Porque a gente também, a gente não começou do nada, a gente foi em Contagem. Ainda em Contagem, o pessoal falou, não, agora vocês vão fazer Uberlândia, que está bom, já vieram demais, agora vocês vêm um ano, aprende e levam para Uberlândia, e a gente está fazendo isso. Então, sintam-se convidados. Agora eu acho que vai dar para falar. Meu nome é Daniel Gervásio,
Agradeço o convite do nosso irmão Wellington para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Ela nos atrai bastante, é um problema grave que nós estamos passando, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, porque a gente sabe que, conforme a Gênese, nos sinais dos tempos, reencarnariam aqui na Terra espíritos difíceis e viriam como nossos filhos. Eu acredito que aqui nós temos companheiros, pais, que têm dificuldades de condução dos seus filhos à doutrina espírita. Mesmo com os exemplos, mesmo com a dedicação, os pais sentem as suas dificuldades de impulsionar. Acontece o seguinte: nós temos duas formas de entrar na doutrina espírita. Ou é pelo amor ou pela dor. A porta da dor está muito aberta. A porta do amor está muito fechada. Então nós temos que começar a construir um novo tempo pelo amor. É o abraço, é isso que acontece nesse evento. É o carinho, você chega aqui, é o jovem te abraçando. É o incentivo do abraço. Ontem tivemos a Cometrim, também usaram essa técnica, né? Colocaram os jovens na entrada, abraçando quem chegava. Nós temos que ter esse calor, porque o conteúdo ele vem por interesse das almas. O conteúdo vai chegando, ele vai à busca dele conforme a sua maturidade espiritual. Nós temos aí espíritos encarnados já preparados para uma sala de aula, está preparado para as temáticas mais avançadas, mas nós temos os jovens que ainda não estão preparados. O mundo é todo lúdico. Podem notar que nós temos a nossa terra, ela é convidativa nas suas estruturas naturais. E hoje o homem, ele tem feito assim estruturas interessantes. Eu passei esses dias no Center Shopping Uberlândia e fiquei olhando a estrutura que aquele shopping tem. E analisei que aquela estrutura, e me perguntei, para que essa estrutura toda? Para aqueles que vêm, porque quem é que frequenta um shopping hoje? É o jovem ou é o mais velho? É o jovem. Então, para que aquela estrutura toda montada? Para quem está vindo a encarnação. Então, nós temos uma bela estrutura do mundo para receber aqueles que estão encarnando. Mas quando nós chegamos na casa espírita, nós temos uma demonstração de uma estrutura cansativa, tá? Enfadonha, muitas vezes, até a ponto da nossa irmã colocar, que nós não podemos colocar um violão, nós não podemos ter alguma estrutura melhor para que o jovem seja atraído. Porque nós precisamos desse ambiente lúdico na vida para atrair essas almas arredias. Elas precisam estar nos ambientes por técnicas que as estruturas propõem. Se nós não tivermos nada dessas atividades, nós não seguramos ninguém. Olha só, isso aconteceu mais ou menos uns 40 anos atrás. O Chico Xavier, ele chegou para o Carlos Bacelli, que é o nosso irmão de Uberaba, que nós respeitamos muito. Ele disse assim para o Carlos Bacelli: olha Carlos, se precisar colocar na casa espírita futebol, coloque para segurar o jovem. Porque nós estamos desatentos a isso. Como é que você vai atrair um jovem, um espírito, que não está em condições de ser atraído por um conteúdo profundo? Lógico que nós vamos ter que ofertar isso na doutrina, nos estudos, propor isso para o jovem, mas vai ter o momento para isso. Nosso irmão
falou sobre a cidade de Coromandel, que teve 2.000 jovens, né, católicos no encontro. Eu tive uma conversa também aqui recentemente com o pessoal aqui da igreja Nossa Senhora Aparecida. Eles conseguem levar 70, 80 jovens nas reuniões. Eu perguntei para ele, mas o que vocês fazem para conseguir isso? Nós temos muita música, muita conversa, muito abraço. Isso atrai a juventude. Mas se nós tivermos de pronto, você vai estudar o livro dos Espíritos de ponta a ponta, né? Você vai estudar aos 10 mandamentos, nós vamos expulsar, lógico, o jovem. Nem o adulto vai voltar. Então nós precisamos mudar essas estruturas. Nós estamos mudando uma estrutura lá em Uberlândia, que é a sede atual da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, para se tornar um centro de cultura espírita. Não para ser um ambiente de assuntos administrativos, mas que incentive a arte, incentive a produção de filmes, de VTs, de vídeos para a internet. Nós teremos lá também uma multiteca espírita. Nós vamos ter o jovem atuando nesta área. Temos também um centro de pesquisa. Nesse centro de pesquisa, nós vamos fazer até um observatório de astronomia. Porque quem vai estudar a Gênesis vai ver o tanto que isso é importante na observação. Então, nós estamos aqui falando de algo que é muito pouco tempo para a gente falar, né? Poderíamos estender muito mais, mas é um convite a essas reflexões novas. Eu acho que o amor tem que ser a porta de entrada e não a dor. A dor vai existir, sempre vai ter aquele que busca no momento do sofrimento. Mas o amor, o abraço, o aconchego, a frente do centro, quem recepciona, quem coloca o jovem no trabalho, quem coloca a criança no trabalho, tem que estar com grandes projetos. Eu vou falar rapidinho, que aí já passo para o William para a gente encerrar. Então, assim, particularmente o que eu aprendi hoje de vivência espírita, seja com os jovens do Festu Jovem, seja aqui, eu acho que valeu assim anos de pesquisa, de entrevista, de vivência. Então eu consegui pensar em alguns pontos, grandes pontos, para a gente levar como reflexão. Queria dividir aqui. Primeiro foi o que o Quincas trouxe. Primeiro ponto que eu vou colocar: família. Nós precisamos trabalhar a família, porque há um movimento lindo de trazer jovens. Cadê o movimento falando de evangelização infantil? Que jovem que vai chegar para a casa espírita que nunca passou na casa espírita? É com 16 anos, quando ele está no auge da puberdade dele, que você quer trazer ele para a casa espírita? E se ele tivesse sido uma criança que viveu na casa espírita? Cadê os pais levando os filhos? Porque hoje tem criança de 8 anos mandando no pai. Então nós precisamos trabalhar a família. Nós precisamos trabalhar oportunidade. O Manuel colocou uma coisa fantástica. O jovem não pode tocar um violão na casa espírita. Tem que dar oportunidade. A Paula colocou aqui também. Oportunidade. Dar abertura de trabalho, dar responsabilidades, passar atividades para que eles façam, para que eles desempenhem. Um terceiro ponto que eu colocaria aqui é vínculo. Nós ouvimos lá hoje um jovem falando assim, um rapaz falando assim: coisa que mais me prendeu na mocidade foi a relação de amizade que o Manuel colocou aqui. Então nós precisamos incentivar isso. Então nós montamos um grupo de mocidade, vamos sair para comer um pastel, vamos sair para reunir na casa, vamos reunir na casa de alguém, vamos brincar, vamos jogar alguma coisa fora da casa espírita, vamos viver esse grupo fora da casa espírita, criar vínculo, relações entre os participantes e os coordenadores também. Didática. Vou fechar com esse ponto de didática, tem vários outros para tratar, mas para eu já poder passar para o William. Didática, nós precisamos pensar nisso.
Porque nós precisamos passar espiritismo, nós precisamos passar livro dos espíritos, nós precisamos passar evangelho. Como que nós vamos passar? Qual é a maneira que nós vamos passar? Porque nós precisamos falar de espiritismo de forma didática, de forma que atinja eles, mas principalmente que quem vai falar conheça do que está falando, para que saiba passar, para que saiba interagir. Então eu colocaria assim, para a gente fechar, acho que tem muito mais, né? Acho que tem muito mais, mas família, didática, oportunidade e vínculo. Trabalhar esses 4 pontos com os jovens, para que eles se sintam parte da casa, para que a gente possa fazer o que o Manuel falou, que eu achei bacana, para que os jovens atraiam outros jovens, para que os alunos ou as pessoas integrantes, os membros da mocidade, atraiam outras pessoas. É com isso, eu acho que com essa base, que nós vamos conseguir fazer o movimento espírita reviver. Focar muito na parte da evangelização infantil também, porque nós estamos plantando semente. Que vai colher quando? Quando tiver 16, 17 anos? Não, quando ele tiver 20. Quando ele tiver 21. Eu colocaria só mais um ponto. Incentivar a participação em evento espírita. Eu particularmente sou devedor do Congresso Espírita de Uberlândia. Acho que o evento espírita, ainda mais um evento espírita desenhado para os jovens, ele tem uma capacidade muito grande de atingi-los. Então a gente poder trabalhar. Esse eu passo para o William aqui para a gente já encerrar. Pessoal, antes de continuar, eu só queria pedir para a gente manter a vibração, porque enquanto a gente está aqui discutindo, está acontecendo uma psicografia. E a gente precisa estar unido neste momento, porque o que a gente está discutindo aqui agora não é um problema que interessa só aos pais, só aos dirigentes. Me desculpem, mas é algo que está me incomodando. Nós temos que nos unir. Ah, mas eu não vou prestar atenção porque eu não sou dirigente. Ah, mas os meus filhos já estão tudo crescidinhos mesmo agora. Nossos jovens estão morrendo. Nossos jovens estão se matando. E o que a gente faz aqui é tentar achar uma solução para eles. É isso. E a gente precisa se unir. Pais, dirigentes, movimento jovem, federativas, sociedade como um todo. É uma união em prol do jovem. A gente precisa parar de enxergar o jovem como problema e enxergar nele a solução. O jovem traz em si a solução e a gente precisa ouvi-los. A gente precisa ouvi-los. E para fechar, que o tempo está estourado, e eu saio daqui incomodado. Como eu falei na minha palestra, o meu intuito foi incomodar a todos, inclusive a mim mesmo. Porque a gente precisa fazer alguma coisa e dar o mesmo foco para a mocidade, talvez, que nós damos às palestras públicas, ao trabalho social. Porque se a gente gastar a mesma energia que a gente gasta nas outras frentes, a gente modifica o movimento espírita. Muito obrigado. Nós agradecemos as participações de todos os companheiros. Rádio Portal da Luz,